aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de um personagem que todo mundo conhece, algumas pessoas ignoram, outras gostam, algumas não gostam, enfim. Mas que quando a gente para analisar a história desse personagem, a gente vê que a história é bem profunda e que esse personagem teve bastante injustiça, se a gente pensar no fim que ele teve, sabe? E eu tô falando, claro, do Ezequiel, aquele menino que começou como excluído da primeira temporada e acabou virando um mutante, literalmente. E tudo isso por causa de um comentário. Assim, vamos falar um pouco sobre o efeito borboleta e como que todas as coisas que aconteceram na vida do Ezequiel foram influenciadas por causa de um único comentário. Então, vamos começar primeiro falando sobre o que é o efeito borboleta. O efeito borboleta, de forma bem resumida, é quando uma pequena ação influencia tudo. Influencia uma pessoa, influencia para um acontecimento acontecer. E dando um exemplo aqui da vida real, é a mesma coisa de quando uma pessoa é atropelada. Se ela tivesse saído meia hora antes de casa, talvez ela nunca teria sido atropelada. Isso porque ela nunca teria visto a pessoa que atropelou ela. Talvez porque essa pessoa que atropelou ela estava ali no momento certo, na hora certa, então o caminho das duas se cruzaram. Mas se talvez essa pessoa que saiu de casa tivesse realmente saído meia hora antes, ela nunca teria se deparado com essa pessoa que causou o acidente. Então, esse é um exemplo de efeito borboleta, mas agora vamos falar sobre como isso aconteceu no drama total. O Ezequiel era um garoto que cresceu muito isolado. Ele estudava em casa com aulas particulares com os pais, que também eram muito esquisitos, não teve quase nenhum contato com crianças e nem adolescentes quando ele cresceu. E então, quando ele entrou em Ilha dos Desafios, era como se ele estivesse sendo jogado num mundo totalmente novo para ele. E aí, no primeiro episódio, já conseguimos ver que ele era bem esquisito, realmente ele não conseguia socializar muito, tinha alguns hábitos muito estranhos, e isso marcou bastante de como a gente veria o Ezequiel nessa temporada e também nas próximas. Bom, mas vamos falar sobre o que realmente aconteceu e falar sobre o tema desse vídeo. Nesse primeiro episódio, ele solta um comentário que define completamente tudo. Ele teve um comentário machista, falando sobre como as mulheres não jogam melhores do que os homens, e aí a reação dos personagens foi, assim, bastante... Meu Deus, ele realmente falou isso? O Ezequiel tava vendo aquele comentário como nada demais, uma coisa ali que ele comentou que não teria tanto impacto porque realmente ele não sabia que isso aí poderia acabar com a reputação dele. Então, os outros personagens, vendo que ele estava falando sério, teve até gente que tentou defender ele, mas realmente o cara não conseguia se defender da situação. Os personagens eles ficaram com bastante raiva dele e no final das contas o Ezequiel foi eliminado nesse primeiro episódio. Então, beleza, a gente agora sabe o motivo da eliminação, mas eu quero explicar para vocês por que essa fala do Ezequiel acabou totalmente com a vida dele. Vamos lá. Rejeição, uma palavra que define o Ezequiel. Basicamente, ele não teve tempo de fazer nenhum aliado, nem mesmo nenhum amigo no jogo. Ele teve pequenas interações, mas nenhuma realmente muito marcante. Com isso, os personagens acabaram começando a desprezar ele. Nessa mesma temporada, nenhum personagem teve um envolvimento tão legal assim com Ezequiel, e o Chris, basicamente, que estava dando uma chance pro Ezequiel no começo, passou a desprezar totalmente ele também nas próximas temporadas. E o que aconteceu foi que, por exemplo, na segunda temporada o Ezequiel não participou. Ele só participou ali, do Aftermath, eu esqueci o nome em português como é que fala, o programa da Bridget e do Jeff. E ele não tinha ali muitas falas, se eu não me engano, ele não teve nenhuma mesmo nessa temporada, na segunda. Mas aí, o Ezequiel voltou na terceira temporada. E o que aconteceu foi que o Chris teve uma cena ali com o Ezequiel, que eu vou até colocar aqui pra você, se eu conseguir,
E aí essa cena define como que o Chris via o Ezequiel, então, a partir da terceira temporada, e como ele começou a desprezar o Ezequiel amargamente mesmo, que fez com que o Ezequiel começasse a se sentir ali meio mal e decidiu continuar dentro do avião na terceira temporada, escondido para que nenhum participante, nem mesmo o Chris, conseguisse ver ele, e foi ali que ele conseguiu se tornar mutante, né? Conseguiu se tornar porque isso aí foi um processo bem gradativo, né? Ele começou ali na terceira temporada como um adolescente normal que estava querendo ter uma segunda oportunidade, mas que no final das contas ele ficou ali convivendo com ratos, com os bichos que apareciam ali no avião, e aí ele começou a se tornar um deles. E essa cena pra mim é um pouco triste, porque a gente vê que ele realmente tinha uma esperança de que ele poderia voltar com tudo mesmo, mas essa oportunidade foi agarrada dele e ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Bom, no final dessa temporada, né, da terceira, e também nas outras temporadas, o Ezequiel estava totalmente como um mutante e o objetivo dele no jogo era basicamente ali ser um personagem que dava medo nos outros. O Chris estava se aproveitando totalmente disso para que ele conseguisse assustar os participantes. E isso aí dá pra gente ver que realmente o Chris, ele já desprezava o Ezequiel, e aí ele começou a desprezar mais ainda, considerando ele só como um animal assustador. Então ele não considerava mais o Ezequiel como o humano que ele já foi, com sentimentos. E, bom, eu queria comentar que o Ezequiel, a partir do momento que virou mutante, a gente viu ele ali como só um bicho raivoso mesmo, mas tem um episódio específico que eu vou colocar aqui depois, que é um episódio em que o Ezequiel apareceu ali fazendo aniversário. Não é um episódio, na verdade, é um curta, um clipe ali bem rapidinho, que o Ezequiel estava fazendo aniversário e os animais ali, né, da temporada apareceram para poder parabenizar ele, e o Ezequiel ficou muito feliz com isso. Então mostra que ele ainda tem resquícios do ser humano que ele já foi. Um ser humano com sentimentos, uma pessoa mesmo ali por trás, sabe, do mutante. Então eu acho que, mesmo que o Ezequiel tenha passado por isso tudo, ele ainda tinha sentimentos. E voltando a olhar para trás, a gente vê que tudo isso que aconteceu com ele foi graças ao Chris e graças a um comentário, né? Porque se caso o Ezequiel tivesse comentado qualquer outra coisa, ou se ele tivesse ficado simplesmente calado, que eu considero que é a melhor opção, então se ele não tivesse falado absolutamente nada, ele poderia ter durado mais episódios, porque a gente viu lá em Ilha dos Desafios que ele conseguiu cumprir o desafio de pular daquele penhasco, né? Então, se ele cumpriu o desafio, significa que ele estava totalmente disposto a continuar jogando, por mais esquisito que ele fosse. Mas o comentário foi realmente a parte que atrapalhou o Zack e que fez com que a vida dele ficasse marcada para sempre. E assim, a gente não sabe se o Ezequiel em algum momento voltaria a ser uma pessoa ou se ele ficaria como mutante para sempre, porque o Drama Total não mostrou isso pra gente. Então fica também uma teoria, né, do que aconteceu com o Zack depois de tudo. Mas é isso, eu queria comentar mesmo assim como que uma única fala consegue arruinar a vida de uma pessoa, né, de um participante. E eu também queria comentar com vocês se vocês lembram de algum outro efeito borboleta que aconteceu no Drama Total, algum acontecimento que poderia ter sido de outra forma e por causa de alguma ação, algum comentário, alguma coisa, essa coisa que aconteceu ali foi totalmente única e diferente, poderia ter sido diferente. Então comentem aí e até o próximo vídeo. Falou, gente!